eu falo que é como se fosse o iFood da energia. Todo negócio tem que ter uma proposta de valor clara. Você tem que saber qual que é o problema que você está endereçando, o quanto vale essa solução para o público que você quer alcançar. À medida que você vai crescendo, vai exigindo do empreendedor conhecer mais. Então, esforço não é garantia de resultado. Na inversa, eu não conheço ninguém que tenha resultado sem muito esforço. Fala, galera! Começando agora mais um episódio da 11ª temporada do nosso podcast falando de delivery. Vocês estão vendo que eu tô um pouquinho sem voz aqui. Vocês já sabem, né? Quando tem um evento importante no final de semana, a gente fica assim porque é muita energia. E teve um final de semana incrível que acabou de passar, da Fórmula 1 aqui em São Paulo. Tive o prazer de, a convite da Oakberry, ir lá acompanhar, ver do paddock todos os carros, toda a movimentação desse evento incrível da Fórmula 1, que é um exemplo de gestão, né? Um evento que há 5, 6 anos atrás estava quase que esquecido pelos brasileiros e hoje em dia movimenta mais de 2 bilhões na economia em 3 dias de evento. Muito bom. E o mais legal, o meu convidado estava lá e você vê como que é uma pessoa que se cuida, né, que se preocupa. Eu fui um dia, ele passou 3, trouxe mais de 50 pessoas e tá aqui ó, inteiro. Chegou primeiro que eu no estúdio ainda, com energia lá em cima, o senhor Alfredo Soares, que inclusive foi quem nos conectou. Fala de energia inesgotável, tem que tirar o título dele e passar para esse cara. Alessandro da BC Energia, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Rafinha, obrigado. Realmente foi um final de semana intenso, né? De muita emoção, né? Infelizmente a gente não conseguiu ver o nosso piloto, né? Terminar a corrida, mas virão outras, né? Só a primeira de muitas que ainda teremos. E a Fórmula 1, ela é obviamente um esporte, né? Que sempre foi paixão nacional, né? Ficou esquecido um pouco, acho que a gente está retomando, né? Essa paixão, mas muito mais do que uma paixão, ela virou de fato negócio, né? Então virou business, né? Então acho que lá mais de 300 mil pessoas passaram, né? E ficaram envolvidas ali em todo o evento, né? Fórmula 1. E para nós, né? Foi uma satisfação, a gente esteve patrocinando, né? O camarote do G4, estava lá com o Alfredo, inclusive, né? Nesses dias. E foi muito bom ver, né? Não só o esporte, mas principalmente a quantidade e volume de networking e negócios que aconteceram nesses 3 dias, né? E é isso aí, cara. Final de semana foi intenso, segundona bateu, energia renovada e vamos para cima que tem muita coisa para fazer. Muito bom, exatamente. Cara, pra vocês terem noção, o Ale, ele montou o camarote do camarote, né? Vocês trouxeram 50 pessoas dentro do maior lounge que tinha, que era do G4. E Ale, antes de você falar um pouquinho do que você faz, só dando uma introdução bem rápida, cara. O Ale hoje ele é CEO do Grupo BC Energia, tô certo? Cara, geram aí uma média de 1,6 bi de faturamento, então você que tá se pensando se tem que ficar nesse episódio ou não, acho que você quer saber como que chega lá e o Ale vai trazer vários insights aqui, mas acho que vamos quebrar o protocolo aqui. Por que você fez todo esse esforço e creio que investimento de tempo, de energia e de receita, de capital, para trazer mais de 50 pessoas para dentro do maior lounge da Fórmula 1? Qual que é a beleza por trás disso? Porque muita gente deve se pensar, cara, o cara tá rasgando dinheiro. Legal, olha só, tem 3 elementos, tá? Essa campanha para nós, né, tá na Fórmula 1, e não só a Fórmula 1, tá? Mas todo evento, né, que tem um peso, né, em reputação, em nome e principalmente em ambiência, em ambiente, ele tem que ser avaliado sob diferentes perspectivas. Para nós foram 3, tá? A primeira, a gente conseguiu desenvolver algumas campanhas de captação de leads. Então, por exemplo, nós lançamos a Corrida pela Economia. Na Corrida pela Economia, cada cliente nosso foi chamado a fazer indicações. Então, a gente transformou os clientes em embaixadores. Sim. E cada cliente fazia indicações de novos clientes para a gente. Quem indicasse mais ia ganhar para vir na Fórmula 1 com tudo pago pela BC Energia. Nós fizemos isso para o primeiro e para o segundo lugar e trouxemos eles. Nesse movimento, né, nós chegamos mais de 500 embaixadores, né, trouxemos aí mais de 2 mil leads para a empresa a partir dessa campanha. Então, o primeiro qual que é? Obviamente era a venda. Então, quando a gente traz e faz esse evento, a gente criou uma campanha que trouxesse venda direta. Essa campanha trouxe isso, né? O segundo é branding. Então, o que nós fizemos? Para poder fomentar e fazer ali, né, a presença da empresa, né, associada ao camarote e à Fórmula 1, nós chamamos alguns clientes nossos que têm, né, um peso, né, uma participação no mercado relevante, nomes relevantes, para serem embaixadores da empresa. E essas pessoas foram convidadas para estar conosco também no camarote e fizeram parte dessa campanha, a Corrida pela Economia, divulgando a campanha e sendo embaixadores da empresa nesse processo. Então, nós fizemos 10 collabs, né, com embaixadores para poder fazer essa divulgação. No total foram mais de 2 milhões, né, de audiência que nós geramos, né, 2 milhões de pessoas que a gente gerou audiência pela campanha. E aí o terceiro, né, que é a questão da comunidade.
o senso de comunidade e pertencimento. Porque quando a gente cria, né, um programa de indicação, quando a gente cria um programa de embaixadores, a gente começa a criar também uma identidade de comunidade, né? E olha só, o nosso produto é commodity. Eu opero uma commodity, que o que eu vendo é energia elétrica. Sim. Em tese, commodity não tem comunidade, não tem valor, é preço. Quase sempre, dentro de uma escala de valor e preço, a commodity ela entra no preço, não no valor. O que a gente tentou foi quebrar um pouco, furar essa bolha. Né? Criar um ambiente onde a gente pudesse gerar comunidade, gerar ali, né, um lugar onde as pessoas quisessem estar e aproximar um pouco mais da empresa. Não só olhando sobre o ambiente da commodity, mas sim uma empresa que promove, né, o cliente, uma empresa que promove embaixadores, uma empresa que quer trazer para perto, né, os seus parceiros, os seus clientes. Se relacionar. E, cara, foi muito bom porque as pessoas às vezes olham para o investimento e elas pensam que o retorno, o ROI, é só, né, dinheiro tangibilizado. E, na verdade, você mostrou 3 ROIs diferentes que uma única ação trouxe, sendo que a primeira, de fato, era a receita ali. E outra coisa incrível que vocês fizeram foi não simplesmente investir dinheiro e jogar a galera lá. Vocês criaram toda uma experiência. E eu falo que para isso não tem tamanho. Porque às vezes você está olhando, você está começando o seu negócio, você quer fazer uma ação com o seu cliente, você fala, olha, eu não tenho como fazer algo desse nível. Só que o cuidado é mais importante do que o quanto você investe. Eu vi que vocês tiveram toda uma preocupação de trazer o grupo, montaram um kit para o grupo, tiveram mentorias durante o período da manhã no G4, teve o transporte, teve o cordão da credencial que era personalizado. Então, assim, tem muita gente que quer fazer, gasta dinheiro, mas acha que é só fazer o Pix que a coisa vai acontecer. Tem toda uma preparação para aquilo ali acontecer do jeito certo. Cara, parabéns, Obrigado. incrível. Obrigado. Vamos puxar para a sua história, que inclusive a gente vai ter um episódio com o Max Wilson, comentarista da Band, um baita atleta, entende tudo de Fórmula 1, casando como que um piloto de corrida tem muita semelhança com o empreendedor. Aguarda que vai sair nessa temporada. Mas, Ale, bora imergir aí nesse conteúdo que você tem bastante coisa para entregar para a galera. Fala um pouquinho sobre quem você é. A pessoa tá vendo Fórmula 1, BC Energia, mas você tem uma formação diferente e o que seu grupo faz pra gente conseguir desmembrar a conversa aqui, que a galera com certeza já ficou curiosa, falou, o cara é bom, e quem me acompanha sabe que toda temporada eu trago alguns nomes que não estão relacionados diretamente à operação de restaurante, mas no final fala, putz, preciso furar a bolha. Não posso ficar só escutando quem tem restaurante. Preciso sair da minha caixinha para eu inovar, trazer de fora e fazer alguma coisa diferente. Fica à vontade. Legal, legal. Eu sou empreendedor, né? Assim, hoje nós temos, né, à frente, né, uma empresa de energia, mas eu amo empreendedorismo, gosto muito de negócios, né? E eu tenho um lema comigo, tá? Eu sou cristão, né? Então, e eu entendo que meu propósito é transformar vidas através de negócios. Então, quando a pessoa fala, mas Alessandro, qual que é o propósito, né? Meu propósito é transformar vidas através de negócios, né? E isso a gente faz em vários aspectos. Na minha visão, a gente transforma colaboradores, clientes, fornecedores e o próprio mercado em geral, né? Então, eu tenho comigo claro que toda empresa ela tem que ter uma proposta de valor clara e ela tem que endereçar problemas reais. Então, seja qual for a área de atuação que você está, seja o que você faça, a região onde você está, o produto que você serve ou que você trabalha, você precisa olhar para qual que é o problema do seu público-alvo, né? E o seu produto tem que dar, produto ou serviço, um endereçamento, uma solução crível, real, de valor para aquele público, né? Então, eu acabei, né, entrando no setor elétrico. Hoje, o que a gente desenvolve, né, dentro da BC Energia é a entrega de energia mais barata. Então, eu costumo falar que a gente democratizou o acesso à energia mais barata. Não precisa instalar, o seu modelo não precisa instalar placa, tem todo aquele investimento inicial. Exatamente. Então, o nosso produto é um produto simples, rápido, desburocratizado, 100% digital e sem investimento. Então, o nosso cliente, o que ele faz? Ele faz adesão a um dos nossos consórcios cooperativas. Legal. Eu falo que é como se fosse o iFood da energia. Excelente. Tá? iFood da energia. A gente tem a fazenda solar. A fazenda solar ela gera energia. A gente também tem hidrelétrica, gera energia. E a gente paga para a distribuidora fazer a entrega. A diferença nossa para o iFood é que eu só tenho um entregador. Só existe um entregador possível, que é a distribuidora local. Por quê? Ela tem as redes, né, que fazem a conexão e que levam a energia até a casa das pessoas, até as empresas das pessoas. Então a gente gera energia nas fazendas, paga para a distribuidora
em fazer a entrega da energia, e o nosso cliente, ele compra a energia da gente, mas paga também uma taxinha pequena para a distribuidora fazer a entrega. Igual o iFood, né? No iFood lá... É a taxa de entrega. Exatamente. A taxinha de entrega que o consumidor paga, e lá o restaurante, né, tem ali um acordo também com a plataforma para poder fazer, né, toda a parte de distribuição. Então, assim, a única diferença é que vai comprar direto da gente. Então, o contrato é direto com a ABC, né? A gente faz essa entrega direta com esse custo aí de transporte, a gente pagando uma parte, o consumidor pagando uma taxinha pequena, vai lá entre R$60 e R$90, que é o que o consumidor Pela paga. Economia. O resto é com a gente, né? E qual que é então o grande lance aqui? É que eu vendo uma energia mais barata. Então eu entrego para o cliente, né, uma energia com até 26% de economia, né, sem investimento. Aí o pessoal pode dizer, mas onde é que eu ganho? Né? Eu ganho porque eu sou uma fábrica. No final do dia eu estou fabricando energia aqui do lado. Eu sou indústria, né? Então eu estou fabricando energia e entregando para o cliente. A vantagem aqui é mais barato porque eu sou mais competitivo, né? Eu tenho a tecnologia que faz essa energia mais barata e eu tenho um processo de venda que é mais simples, mais rápido, que eu acabo otimizando. Né? Então assim, eu na minha carreira, né, eu costumo falar que eu gosto muito de empreendedorismo, então tudo que fala em empreendedorismo, restaurantes, por exemplo, nós temos na nossa base de clientes mais de 300 restaurantes, bastante, né, coisa. Que a gente atende. Recentemente eu estava numa palestra, semana passada, eu fiz uma aula para 600 donos de restaurantes, eu trouxe ali uma aula sobre planejamento estratégico, na verdade, estruturação de negócio e gestão de negócio. Essa foi a aula, né? E foi incrível, o pessoal gostou muito, né? Apresentei não só a solução que nós temos, mas várias outras, e foi assim, um feedback muito bacana. Semana que vem eu tenho outra. Vou estar em Brasília semana que vem de novo, para poder fazer uma aula dessa. E eu acho que para além dos negócios, falando de mim, né? Eu sou cristão, pai de família, né? Sou pai de 3 filhos, Legal. 3 meninos, né? Eu inclusive, tenho 2, Tem 2? Então, é bacana. 2 meninos também, né? 2 meninos, Tiro, porrada e bomba o tempo todo, né? Eu tenho 3, um de 13, um de 10, um de 4 anos. Nossa, escadinha, meu é 5 e 7 ali. O seu é 3 na mesma escadinha. Então assim, e é muito bom. Então, eu costumo falar que a família, ela é o mais importante de tudo na vida. Primeiro Deus, depois a família e depois o trabalho, né? E as coisas, elas coabitam. Então, eu acho que é separado. Não. Tá tudo junto. Não adianta falar que se você tem 3 personalidades. Não, é uma e você tem que equilibrar ali. Não são 3 caixinhas, é uma caixa onde tudo tá junto, né? Então, hoje eu tenho o orgulho de ter o meu filho mais velho, né? Já trabalhando comigo, vai 2 vezes por semana para trabalhar comigo, né? Minha esposa, né? Ela é o nosso alicerce, né? Sempre apoiou em todos os negócios. Sim. Então, esse sou eu, né? Um cara de família, cristão, que adora negócios, né? Que gosta de empreender. Uma coisa que primeiro, parabéns, eu acho que ainda falta que você se formou em Direito, né? Uhum. Aí o cara fala, meu Deus do céu. Tem isso, é um background diferente, né? Não, mas eu acho que traz muitos pontos que você acaba usando no dia a dia, de como tomar medida, né? Outro cara que tá no mercado de restaurante é o Jorge da Oakberry, e ele falou, fiz Direito, terminei, nunca usei para exercer a profissão de advogado. Agora, o que eu já usei nos negócios, no empreendedorismo, cara. E uma coisa que você falou, sou empreendedor, que eu escutei você falando uma vez, eu gostei muito, falou, sou também especulador, né? Que você fala que você estuda muito, gosta de saber como que funcionam as coisas, porque só a gente perguntando, descobrindo que a gente consegue entender aonde a gente tem a melhor visão. Então, muito bom. Mas, Ale, eu trouxe aqui, a gente vai falar de energia, então, para quem também ficou um pouco curioso, só um dado importante, a gente vai passar por esse tema. Hoje a BC já gerou mais de 500 milhões de reais em economia. Estamos chegando a 600 milhões de economia gerada para os nossos clientes, e os nossos clientes investiram nenhum centavo. Boa. Botaram 600 milhões no bolso, sem investir nenhum centavo. Animal. Então, fica, porque além do que você aprender, você pode aumentar o seu lucro, diminuindo aí a sua conta de energia que você tem dentro da sua operação. Mas, Ale, eu trouxe aqui porque lá no G4, no dia que teve o evento da Black Friday, cara, eu gostei muito de como você falou sobre gestão de custo, sobre a parte tributária do negócio e como tudo isso se conecta, né? As pessoas normalmente separam muito, falam, o financeiro tá aqui, a parte tributária fiscal tá ali e, na verdade, tá tudo junto. E uma coisa que você falou que foi muito legal foi, a cada R$1 que você economiza no custo ali, no investimento, no que seja, é R$1 a mais. De lucro no bolso do acionista, no bolso do dono. Cara, como que você vê isso? Vamos começar a desmembrar essa frase aí pra galera já entender, porque tem muito restaurante que acha que para ganhar mais tem que aumentar o preço do produto, e às vezes o mercado não tá pronto. Uhum. E você mostra exatamente que dá para aumentar o seu lucro mexendo no outro lado da moeda, que é o custo. Legal, perfeito, exatamente isso. Se a gente pensar no empreendedorismo, tá todo negócio. O objetivo de todo negócio é dar lucro. Não existe negócio ou empresa que não tenha como objetivo dar lucro.
tá? E aí você tem duas frentes onde você vai olhar de forma, e tem que olhar de forma muito próxima. Uma é a linha de receita, que é a primeira linha, que é essa que você falou, e outra é a linha de despesa. Né? O que faz o lucro é a sua receita menos seu custo e sua despesa. É isso que faz lucro. Né? Então, a gente tem que olhar as duas coisas. Acontece no dia a dia que o empresário muitas vezes fica olhando só para a receita. Então, o que eu vou fazer para dar receita, o que eu vou fazer para dar receita. E tem que olhar mesmo, não está errado. A questão é que a atenção dele vai ter que ser um pouco dividida. Ele precisa olhar para o custo e para a despesa, para poder entender como é que ele vai gerar lucro. Porque não adianta eu ter uma receita gigante e meu custo ser superior à minha receita. Eu vou dar prejuízo. Sim. Então, esse entendimento, ele ajuda a gente. Então, por exemplo, a margem média de um restaurante é de 15% a 20%. 20% são os casos excepcionais, né? Então, assim, na média, eu até peguei um dado, fiquei entre 13% e 14% de margem média. O que isso quer dizer? Eu vou arredondar para baixo, 10%. Quando o cara opera no delivery, que tem um monte de taxa de marketplace, entregador, é isso. É isso aí. Então, 10% de margem líquida. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que vender R$10.000 para ter um lucro de R$1.000. Beleza. Se eu vou lá na minha despesa e eu reduzo R$1.000, seria o equivalente ao mesmo trabalho para poder aumentar a receita em R$10.000. Então, imagina que o negócio ele tem um faturamento, né, de R$10.000 por mês. Vai sobrar R$1.000 por mês de lucro líquido. Né? Em um ano, estou falando de 120 mil de faturamento. Beleza. Para eu aumentar, então, R$1.000 no meu lucro líquido, eu tenho que dobrar o meu faturamento. Sim. É muita coisa. É muito esforço. É muito esforço. Agora, se eu pegar minha gestão de despesa ali, então eu faturo 10 e gasto 9. Se dentro desses 9 eu conseguir gerar elementos para reduzir o custo, de repente eu reduzo de 9 para 8,5, eu já aumentei em 50% a minha margem líquida, o meu lucro líquido aumentou 50%, e de repente o esforço que eu vou ter para reduzir esses R$500 no meu custo, ele com certeza vai ser menor do que o esforço que eu teria para aumentar R$10.000 na minha receita. Sim. E eu acho que, cara, incrível. Começamos já colocando uma pulga gigante atrás da orelha de todo mundo que está assistindo. Por quê? O empreendedor em geral, e é mais sexy isso, é legal, né? Tem duas coisas que são sexy, eu falo hoje dentro do restaurante. Cozinhar, para quem gosta, para quem, né, é chefe e, putz, é o prazer, e gerar receita. O que eu vou fazer no meu marketing? Qual que é a campanha que eu vou fazer, a ação desse mês? E acaba olhando só para aquisição. Só que quando você cresce, você tem que se preocupar, principalmente quando a gente fala de restaurante, se a sua operação comporta, com o seu número de entregadores, com o tamanho do seu salão. Isso traz vários ônus de dores de crescimento. Beleza, é ótimo crescer, mas traz a dor de crescimento. Quando você faz ali uma modelagem da sua operação e entende que você consegue baixar custo, você cresce sem precisar fazer isso. E eu conheço restaurantes que eles mantêm o mesmo tamanho há 2, 3 anos e as pessoas falam, nossa, mas o cara lá tá bem. Será que ele não tem outro restaurante que ele tá investindo grana e não fala nada pra ninguém? E aí quando você vai conversar com o cara, não, cara, eu só tô sempre... Cortar despesa é igual cortar unha. Então eu tô sempre ali aparando a unha. Cara, muito bom, muito bom. Eu acho, Rafinha, que assim, olhando para empreendedores, né? Então quem está assistindo a gente, né, que é empreendedor, né? Eu separo sempre todo negócio, ele tem uma escadinha básica de desenvolvimento, tá? Hoje, a estatística Brasil, tá? Menos de 10% das empresas do Brasil fazem um planejamento de negócio. Menos de 10%. Sim. Tá? E desses 10%, menos de 10% conseguem cumprir o planejamento que fazem. Porque PPT aceita tudo. Exatamente. E aí quem está achando, mas planejamento é um negócio meio difícil, meio complicado e tal. Não é. Não é. Até inclusive, se me permitir aqui, eu vou deixar disponível, eu posso disponibilizar, né? Você vai publicar aqui o podcast, né? Vai ser a gente pode, bota no Instagram lá. Quem colocar no meu Instagram lá, no post do podcast, né? Vamos botar aqui, vamos pensar aqui algum nome pra gente colocar. Boa. E quem colocar, eu vou disponibilizar um arquivo de um planejamento básico de negócio. Ó, vamos fazer o seguinte, BC Delivery. Boa. Pronto. BC Delivery, excelente. Então, quem colocar lá na hora que a gente postar o podcast no Instagram, vai lá e comenta BC Delivery e eu vou disponibilizar uma planilha que eu vou explicar o que é agora. Boa, manda pro Ale, ou manda pra mim, eu faço a ponte. Ah, não achei, vocês vão achar, mas não achei, manda pra mim, eu faço a ponte. Vão achar. Olha só como é que funciona. Eu vou montar um negócio, tá? Vou montar um negócio, vamos lá. Vou montar um restaurante, vou escolher uma área da cidade que eu vou fazer esse restaurante, vou pensar qual que é o produto que eu vou oferecer, né? Qual vai ser o segmento que eu vou oferecer, e depois eu vou ter que olhar o que é o mercado que eu tenho ali, quantos habitantes tem, quantas dessas pessoas compram o produto que eu vou querer disponibilizar e tal. Então, isso aqui é um planejamento. Eu começo um planejamento, tá? Total. O que eu costumo falar
quando a gente vai começar um planejamento de um negócio, tá? Você começa primeiro, identificação clara do problema que você quer solucionar. Então, por exemplo, no meu bairro falta uma lanchonete, né, para entregar cachorro-quente. Não tem ninguém que fornece cachorro-quente no bairro. E com certeza tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Então, beleza. Quero endereçar esse problema de que o pessoal do bairro tem que ir para outro bairro ou tem que fazer um pedido e tal para poder ter o cachorro-quente. Então, eu quero ter ali. Só que é o seguinte, muita gente não vai querer ir até o lugar, mesmo sendo no mesmo bairro. Então, eu vou fazer um delivery ali e talvez no bairro onde eu estou eu vou entregar mais rápido, né? E vou, obviamente, ver quais são as ferramentas que eu tenho para poder fazer uma entrega de valor diferente. Sim. Quando eu penso no problema e penso na solução, eu estou falando do quê? Proposta de valor. Então, todo negócio tem que ter uma proposta de valor clara. Você tem que saber qual que é o problema que você está endereçando, o quanto vale essa solução para o público que você quer alcançar. É a visão do cliente sobre você. Isso. É o quanto o cliente atribui para aquilo que você está oferecendo, quanto ele atribui de valor para aquilo que você está oferecendo. Então, às vezes, a gente tem uma ideia muito boa, mas a gente não consegue comunicar essa ideia muito boa. Ou ela é boa pra nós, né? Porque a empresa é igual filho. Putz, é maravilhosa, mas alguém aceita pagar? Você precisa testar e validar isso com o mercado-alvo. Depois que você fez isso, né, proposta de valor clara, você vai lá e vai olhar o seu mercado de forma consistente. O que é o mercado? Qual que é o total do mercado que você pode alcançar, que você poderia alcançar, Qual o tamanho ali? e qual que é o mercado que você consegue obter. Porque o mercado pode ser muito grande, mas eu não tenho capacidade de entregar para todo mundo. Então, eu vou ver ali quanto eu posso obter também. Tá? Feito isso aqui, eu vou olhar e falar qual que vai ser a proposta, o propósito do meu negócio. Né? Na proposta de valor, eu trago o propósito para quê? Para conscientizar toda a minha equipe, os donos, né, e a equipe, do que a gente entrega. Então, o propósito do BC Energia é gerar valor com a nossa energia. Lembra que eu falei que o meu propósito de vida é transformar vidas através de negócios? Então, o que eu quero é gerar valor. Eu gero valor para o meu colaborador, desenvolvendo ele. Eu gero valor para o meu cliente, entregando 600 milhões de economia. Né? Eu gero valor para o meu fornecedor, porque a gente já investiu, né, em ativo imobilizado. Então, assim, a gente tem uma proposta de valor em toda a cadeia em que a gente atua. Ale, deixa eu te cortar só para falar um ponto que eu acho bem legal. Eu acho que tangibilizar isso. Você falou como propósito transformar vidas através dos seus negócios. E aí... eu acredito que eu tenha pegado a mensagem. Se eu não tiver pegado, você me corrige. Mas as pessoas podem se perguntar, mas calma aí, como transformar vidas? Olha isso. A partir do momento que você fornece uma energia mais barata, sobra mais dinheiro no bolso do dono de restaurante, que é um mercado majoritariamente de pequenos e médios. Esse cara que talvez estava pensando em fechar o negócio dele se mantém aberto, porque ele conseguiu economizar ali, aumentar a margem de lucro, você conseguiu salvar o negócio dele, consequentemente, a vida dele e dos colaboradores dele. É isso? É isso aí, é isso aí. Então, o que a gente entrega para os nossos clientes sempre é economia. E gerar propósito é isso, na minha visão. Tá? Então, eu tenho lá, nossos clientes eles vão ter 600 milhões de economia. 600 milhões foram empregos gerados, investimentos em ampliação, investimentos em treinamento, né? Inclusive mais dinheiro no bolso do próprio acionista. Sim. Então, isso aqui tudo é uma proposta de valor. E aí nessa cadinha, tem propósito. Missão, visão, valores, que parece algo... Cara, mas visão, isso é cultura. As pessoas acham que isso é só coisa de empresa grande, né? Não é, isso é cultura. Se você não fizer missão, visão e valores, você não vai entender o seu propósito e a sua equipe não vai comprar o propósito. E aí é o seguinte, é o que vai diferenciar se vai lá no seu estabelecimento, ou se vai comprar de você ou de outro. Porque a proposta de valor ela tem que estar clara, tanto para quem está fora, quanto para quem está dentro. E essa escadinha de missão, visão e valores, ela ajuda nisso. Então eu acho importante, né? E a gente tem um Excel, né, uma planilhazinha, que a gente consegue mostrar isso para vocês. Feito isso aqui, aí você entra o quê? No diagnóstico. O que é o diagnóstico? O que eu sou bom e o que eu preciso melhorar? O que eu tenho de oportunidade lá fora e o que eu tenho de ameaças lá fora. A gente chama isso de SWOT. Né? É um diagnóstico simples, mas quando você preenche, você coloca, não, sou bom nisso, sou bom nisso, sou bom nisso. Não, sou ruim nisso. A oportunidade é essa, as ameaças são essa e essa. É quase um... eu sei que você gosta de futebol, inclusive, fiquei sabendo que se você ganhou 2 camisetas autografadas pelo Ney... Ganhei. Meus filhos. Para seus filhos. Isso aí, o análise SWOT, eu acho muito rico você trazer esse tipo de conteúdo. É como se fosse um técnico chamando o time para se preparar antes do jogo componente? É isso. Exatamente. É você fazer um tático. É o tático do negócio. Treinamento tático, onde é que a gente tem que melhorar, né? Quem que tem que ficar em cada área e tal. Isso aqui, a gente também tem uma planilha que pode ajudar nisso, tá? Legal. Quando eu tenho isso aqui, é que eu faço, então, as minhas metas. Aí vem receita. Então, beleza. Eu já sei qual que é a minha proposta de valor. Eu sei o que eu entrego. Eu sei onde eu sou bom, onde eu tenho que melhorar. E eu sei para quem que eu quero vender. Agora eu vou botar meta. Então, por exemplo, se eu estou numa região onde tem 3 mil potenciais clientes e eu quero vender, né, cachorro-quente.
Pô, eu quero ter um fluxo dentro do meu estabelecimento de 200 pessoas por semana. Na média vai vir 2 pessoas, eu quero vender 2 cachorro-quentes por pessoa. Poxa, então peraí. Qual Eu vou ticket ter... médio? Exatamente. Então eu vou ter dos 400 cachorro-quentes por semana, vezes 4, eu quero 800 cachorro-quentes por mês que eu vou vender ali, ou 1.000 que eu vou vender por mês. Isso aqui é montar uma meta. Só que aí você monta uma meta estruturada, não uma meta de que, eu quero faturar 50 mil por mês. Não, não é isso. Tira do bolso a meta, né? Exato, você tem que construir isso. E a construção ela vem nessa escadinha que eu acabei de falar para vocês. E aí, na hora que eu estabeleci minhas metas, eu já passo a ter então o quê? Uma perspectiva de receita. Qual que é o próximo passo? Que é exatamente o que a gente estava falando antes. Ir para onde? Para o custo e para a despesa. Porque para você fazer receita, você tem que comprar o pão, a salsicha, o molho. Você tem que ter, né, a equipe para poder né, cozinhar. Sim. Você vai ter que ter um lugar, né? Você vai ter que ter a plataforma de delivery, vai ter o custo da plataforma. Então, assim, você fez aqui a meta de receita, você vem então no orçamento. Que o orçamento é o quê? É custo e despesa. E é aqui que entra o exercício do empreendedor. Quando ele consegue olhar para as duas coisas de forma clara, no papel, o quanto eu quero de receita, entendendo tudo que eu falei antes, e eu olho aqui minha despesa para aquela receita, eu começo a gerir o meu negócio. A gestão do negócio está aqui. Querer vender, mas também saber gerir a despesa. O resto é operação e tático. Exatamente. Porque olha só, se meu custo aumentou, eu preciso aumentar o meu preço, né? Ou então eu preciso ajustar meu custo para não ter que aumentar preço, né? E aí você vai fazendo sempre uma escadinha. Mas do outra ponta também é o seguinte, se minha proposta de valor é boa e o pessoal gosta, de repente eu posso aumentar meu preço porque a percepção de valor do cliente é maior e eu estou deixando dinheiro na mesa. Então eu posso aumentar preço, mesmo não tendo aumento de custo. Cara, sensacional. E um ponto... Ale, você é o especialista, eu tô tendo uma aula aqui junto com vocês, eu falo que o meu trabalho é muito bom, então se eu falar qualquer coisa que você fala, eu acho que não é por aí, fica à vontade, mas isso que você falou, acho que nunca foi falado em mais de 120 episódios, de você, quando você olhar para o futuro, você também olhar como vão ser suas despesas no futuro, porque crescer também traz custo. Por exemplo, quando a gente olha para imposto, por exemplo, vou vender mais, cara, e aí, você tá no MEI, por exemplo, o que vai acontecer com o seu imposto? E aí, olhar também para as oportunidades. De quem que você compra seu pão, sua carne? Cara, se você vender mais, isso aí vai te dar mais volume. Então, às vezes, a conta que vai subir, talvez, de um imposto, você vai conseguir também abater ali, porque você vai conseguir um desconto maior, porque você vai ter mais volume. Então, é de fato uma estratégia. Não tem uma fórmula mágica pronta, né, para isso. Tem planilha. Exatamente. Tem um método. E o método é o seguinte, vou para o orçamento, eu vou olhar para a minha despesa. Então, é isso que você falou. Eu vou projetar minha despesa conforme minha projeção de meta de receita. E aí o que você vai ter dentro da despesa? O custo de compra de mercadoria, que aí você tem que criar as ferramentas de gestão de custo de compra. Sim. Então, cara, será que eu posso associar? E olha só que legal. Será que eu posso associar a outros restaurantes ou do segmento ou de outros segmentos para fazer compra em conjunto? Fazer aquela compra coletiva? Coletiva e diminuir o custo? Será que, poxa... por exemplo, as pessoas têm muito medo da concorrência, né? E eu acho que concorrência, cara, a gente tem que trabalhar de forma coerente. Tem ganha-ganha também na concorrência, né? Então, por exemplo, se você pegar ali os principais restaurantes do segmento que você está, se vocês se juntarem para comprar mais barato, será que não funciona? Cooperativa, consórcio, compra em conjunto. Será que ter contato frequente, poder fazer o que a gente chama de benchmarking ou comparação de mercado. Será que não é bom eu estar perto dessa pessoa, poder saber o que ela está fazendo de melhores práticas, ele poder trazer também para o meu negócio? E aí, quando você vai para o orçamento, custo de produto é isso. Você tem que pensar como é que você vai diminuir ele. Qual que é o próximo custo normalmente que pesa muito, né? Imposto, que é o que você acabou de falar. Então, será que, poxa, peraí, quando eu vendo mais, eu estou no meio e posso ir para o simples. Do simples eu posso ir para o lucro presumido. Do lucro presumido eu posso ir para o lucro real. Tudo isso aqui tem uma engenharia que é importante olhar, né? E aí, por exemplo, um exemplo que eu dou muito forte, né? Qual que é o que você faz? Modelo de negócio. Você tem uma cozinha industrial, você tem um restaurante ou você tem um delivery. A tributação para cada um é diferente. É diferente. Então, às vezes, dependendo do porte que quem está assistindo a gente está, eu estava com um cliente nosso, nessa palestra, peguei um cliente que já estava faturando 40 milhões por ano. Então, já é um cara que estava com um faturamento já robusto, né? Mas eu sentei com ele e falei, cara, e aí, como é que você tá? Não, é tudo restaurante. Eu falei, cara, você produz tudo no mesmo lugar? Não, eu produzo... Eu falei, peraí, então você tem uma cozinha industrial, cara. Você tem um grupo
né? Exato. Ó, você produz num lugar, isso aqui é uma cozinha industrial. Você serve em outro e você tem um outro ponto que é o ponto do delivery, que vem e realmente é tudo separado. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Porque às vezes essas ideias de redução de tributo, ela tem que ser bem pensada para não gerar um risco fiscal, né? Mas hoje existe. Vamos lá, exemplos, por exemplo, o McDonald's. McDonald's, ele vende sorvete ou sobremesa? Agora, sobremesa. Sobremesa. Então, assim, por quê? Porque a tributação do sorvete é diferente da tributação da sobremesa, né? Que a gente teve lá com o caso do sonho de valsa. O sonho de valsa, ele vende bombom ou wafer, né? Ele migrou de bombom para wafer. Por quê? Porque tem uma tributação diferente. Esses são todos casos públicos. Sim. Então, assim, à medida que você vai crescendo, vai exigindo do empreendedor conhecer mais. É o que eu falo da especulação. A especulação, o que é especulação? É você estudar para poder tirar resultado a partir daquilo que poucas pessoas veem. Então, estudar é um trabalho contínuo. Quando eu falo estudar, não é ler livro, não. Estudar é conversar com outras pessoas que já fizeram, é pesquisar coisas, como é que estão acontecendo, né, usar as inteligências artificiais para poder, né, fazer consultas, né, e comparativos. Então, hoje, à medida que você vai crescendo no seu negócio, você vai ter que fazer gestão de custos de forma estratégica. E aí, tem imposto, né? Depois do imposto, você tem que ter outro, por exemplo, empréstimo. Quando você vai fazer empréstimo para poder crescer ou para poder suprir o fluxo de caixa. Porque aí tem o seguinte, você fez uma meta e você fez um custo. Mas e se sua meta não for aquela que você achou que era? A meta diminuiu. E o seu custo, o que você vai fazer com ele? Às vezes, e muitas vezes você demora para ajustar. Aí a receita diminui e o custo continua igual. Começa o quê? Fluxo de caixa negativo. Você tem mais para pagar do que para receber. Então fica negativo. Aí quando isso acontece, primeira coisa que a gente tem que agir muito rápido, né? Quando você tem a planilha ali de acompanhamento, você vai lá e ajusta o seu custo. Pô, minha receita diminuiu. Eu tenho duas escolhas. Ou eu coloco o dinheiro, porque eu acho que vai melhorar a receita rápido. Você segura a onda ali. Segura a onda. Ou você diminui o seu custo e sua despesa rápido para não ficar no prejuízo. E aí, muitas vezes o empreendedor demora para tomar essa decisão. Ela não vem rápida assim. Ele ainda aposta no negócio, ele pensa e tal. E aí, se o dinheiro acabar, o que ele tem que fazer? É pegar empréstimo. E olha só, empréstimo não é ruim. Eu já peguei muito dinheiro emprestado. Muito dinheiro emprestado. Mas todas as vezes que eu peguei dinheiro emprestado foi de forma estruturada, de forma planejada. O problema do empréstimo é o empréstimo não planejado. Porque aí ele viu ali, ó, receita diminuiu, a despesa aumentou, faltou dinheiro, faz o quê? Corre e acha empréstimo em qualquer lugar. Então, é o empréstimo no desespero. Na verdade, assim, como você falou, no desespero ele até pode ser, desde que você saiba o que fazer, saiba... Eu vejo pessoas pegando empréstimo como se fosse lucro. Ah, vou pegar um empréstimo e daqui a pouco o cara começa a tratar como capital próprio. E não é, isso precisa ser separado. É comum isso? É muito comum, muito comum. A gente precisa separar, a gente tem um conceito chamado equity. Equity é a parcela de capital próprio que você coloca em qualquer negócio. Né? Eu faço muito comparativo com apartamento. Sim. É igual você comprar um apartamento financiado. O apartamento financiado, você tem que dar lá a entrada, não tem? Sim. Aquilo ali é o equity. A diferença é o quê? É o empréstimo que você vai pegar no banco. Né? E essa conta ela pode ser boa ou pode ser ruim. Um exemplo de conta boa. Você foi lá, botou 10% do valor do apartamento, financiou 90%. Aí você ficou com uma parcela ali para poder pagar. Quando você compra um flat, por exemplo, numa região universitária, tem um aluguel caro, você vai lá, às vezes o aluguel paga a parcela. E aí em 2 anos o apartamento valoriza e você consegue vender o apartamento com ganho. Você tem lucro. Isso é quem chama de valuation. Então é um múltiplo sobre equity. Você vai ter um ganho de equity. Porque você botou, por exemplo, apartamento de 100 mil reais. Você botou 10 mil, financiou 90 mil, o aluguel está pagando a parcela, aí o apartamento valorizou para 150 mil, olha que loucura, 150 mil, você vai pagar a dívida, vai tirar os seus 10 mil e ainda vai ter um lucro de 50 mil, olha só, você botou 10 e tirou 60. Então, o empréstimo, ele possibilita isso. Só que se você pegar um apartamento que não aluga, que está num lugar ruim, que não valoriza, você pode ter um prejuízo também. Cara, eu queria ver um dia terminar essa linha de raciocínio. Cara, eu nunca tinha pensado, né, olhar para equity, para valuation como empréstimo. No final do dia, exatamente isso. Exatamente isso. Então, pegar empréstimo, para mim, acelera o crescimento das empresas. Desde que seja bem planejado e você tenha muito rigor para cumprir as metas que você estabeleceu. Tá. Você vê muitos casos de gente que pega empréstimo com dó, com medo, né? E eu até entendo, tá? Mas de matar o sonho, tipo... Tá claro que a empresa não tem tração, não vai crescer, que só o dono é apaixonado e o cara vai se endividando para manter o negócio no ar que
já passou. É quando a emoção fala mais alto que a razão. Isso. É muito comum? É muito comum quando você não tem um painel, uma planilha mesmo, de acompanhamento. Porque os números, eles falam por si. Então, por isso que eu falo que o empreendedor brasileiro, ele é raçudo. Ele é raçudo. Ele compra a ideia, ele bota pra moer, ele faz acontecer. O que falta ainda um pouco pro pro empreendedor brasileiro é, de fato, conhecimento. Virar gestor, né? Virar gestor. Porque na hora que você pega a raça e junta ela com conhecimento e com gestão, cara, eu vou falar pra você, empreendedor brasileiro se cria em qualquer lugar do mundo. Sim. Porque a gente tem que enfrentar uma selva, cara. É uma selva de questão tributária, questão trabalhista, questão comercial, inadimplência, juros altos. A gente é treinado na crise, né? Toda hora a gente tá numa crise. Não tem. Esse dia eu tava conversando com um amigo e falou, pô, tá difícil esses dias. Eu falei, cara, que dia que não teve difícil, moço? Né? Plano cruzado, cruzeiro, enfim. Se a gente for falar que tá difícil... Não, é a nossa realidade. Nosso país é um país de crescimento contínuo, mas instável. Então a gente tem que se preparar para isso. E aí, por isso que o empreendedor ele tem que estar olhando para isso. Ele tem que se preparar. Quanto mais ele se preparar, maior é a chance de sucesso. Sim. Né? E ter uma visão um pouco mais ampla. Porque é o seguinte, esse dia eu estava numa aula também, e eu falei, gente, para você crescer, você precisa ter uma proposta de valor clara. Sabe por quê? Junta a sua equipe e bota todo mundo para vender. Fala assim, gente, vamos vender, vamos fazer, vamos acontecer e tal. E fala para eles que eles vão fazer isso para botar dinheiro no seu bolso. Ver quem vai comprar a ideia. Ninguém vai comprar a ideia, cara. Sim. Isso é propósito. Por isso que eu falo que criar tudo isso aqui que eu falei, isso gera cultura. Quando o colaborador sabe, não, minha equipe, nossa meta é gerar 1 bilhão de economia para os nossos clientes. A gente vai entregar 1 bi de economia para os nossos clientes. Você criou a narrativa que sustenta. E o que é esse 1 bi? É 1 bi que eu falei, para gerar emprego, para quem tem um restaurante que está assistindo a gente poder, cara, ter o seu lucro e se manter aberto, né? Montar uma nova unidade, né? Ampliar a sua produção. Então, a gente está criando valor ali. Aí minha equipe compra isso. E a minha equipe sabe que a gente vai ganhar e todo mundo que estiver junto com a gente vai ganhar. A gente tem uma taxa hoje na empresa, eu contrato quase 1/3 da minha empresa, é primeiro emprego. Legal. A gente pega e treina. Treina mesmo, forma dentro de casa. Treina. Eu tenho um programa de sucessão onde eu sempre coloco em primeiro lugar a promoção de quem está dentro. Em vez de trazer de fora. Então você vai criando valor ali numa cadeia. E o empreendedor precisa olhar para isso. Você fala assim, mas isso é frescura, por que eu vou fazer isso? Você faz isso pelo seguinte, porque a pessoa que está lá dentro vai vestir a camisa junto com você e vai agarrar junto. Porque sozinho é muito difícil fazer as coisas. Sim. E muitas vezes ele não sabe. Tem a questão de, vende mais porque eu quero ter mais dinheiro. E quando o cara não sabe nem por que ele está vendendo, só tem uma meta lá e um produto e sai e acha que ele vai fazer mágica ali. Aí você quer que ele entregue os 120% para o seu cliente, sendo que a empresa não está entregando nem os 100% para ele. Exatamente. Então, assim, tem que criar essa... Eu falo que é uma cadeia de valor, né, consistente. E ali, na hora que você começou a vender, você vai criando valor, vai motivando a equipe que vai vender mais. Sim. E tem uma coisa, tá? Se não tiver o olho do dono ali junto, esquece, nada acontece. Né? Então, às vezes, de repente você começa um negócio, todo negócio começa com uma pessoa só, é o dono. O dono vai lá e começa a fazer. Depois ele vai traçando ali escadinha, né, degrau a degrau, uma estrada de crescimento. E à medida que ele vai crescendo, ele tem que se adaptar. Então a gente, como empreendedor, tem que ser camaleão. Você tem que se adaptar para cada fase do negócio. E quanto mais a sua capacidade de adaptação, ela vai ser diretamente proporcional à sua capacidade de crescimento. Conforme você se adapta, você consegue crescer. E tomando decisões mais rápidas e adaptando. Então, por exemplo, começou a baixar faturamento. O cara vai lá no custo e controla custo. Entendeu? Não, mas espera aí, baixa o faturamento porque a gente deixou de atuar em uma determinada área. Então pega um dinheirinho ali e coloca naquela área. E eu vou pegar empréstimo. Então faz um plano para o empréstimo. Eu quero empréstimo para quê? Não, eu quero empréstimo para poder montar uma nova unidade. Aí você vai lá pegar um empréstimo, monta uma nova unidade, mas ela tem que nascer, entendendo quantas pessoas ela pode atender, como é que você vai fazer para poder pegar aquelas pessoas. Né? Por exemplo, tem um estudo, né? Até o pessoal do G4 fala muito, né? Que é um estudo de resultado, recência e frequência. Sim. RFM. Então, assim, você olha assim, qual que é os clientes que mais te dão resultado, né? Ou seja, o cliente que mais compra de você. Com qual frequência ele visita o seu estabelecimento ou ele pede no delivery? E qual que é a recência, ou seja, a última vez que ele pediu. Se você tiver ali um sistema para controlar isso, para você ver isso, você consegue tomar ações propositivas. Eu fiz nessa palestra que eu fiz para 600 donos de restaurantes, eu perguntei assim, quantos aqui tem prospecção ativa, ou seja, quem vai aqui atrás de cliente? Pergunta foi essa. Ninguém levantou Dos 600, cara, 10 levantaram a mão. E aí quem está assistindo a gente aqui? Quantos de vocês vão atrás do cliente?
Ou você, às vezes, tem um estabelecimento ali e só espera o cliente vir, ou pega a plataforma também de delivery para poder usar e tal. E tá certo, a plataforma de delivery, ela endereçou esse problema. E por isso que não dá para ficar reclamando da taxa, porque ele tá fazendo o que você não tá disposto a fazer. Exatamente. Então, assim, veja só, a questão proposta de valor. Então, qual que é a proposta de valor da plataforma de delivery? Garantir demanda e visibilidade para o restaurante. Fazer o que o restaurante não fazia, que era buscar cliente. Exato. Ir atrás do cliente. A plataforma faz. Por isso que ela patrocina evento, por isso que ela está em todos os lugares, né? Ah, você pode usar a plataforma e fazer isso também? Pode também. É possível fazer. As duas coisas não conflitam. A gente defende muito, inclusive. Vai usar o iFood e usa o seu cardápio direto para você conseguir fazer sua venda. A grande coisa é, se você ou faz o iFood e manda um brinde convidando ele para vir no estabelecimento. Joga ele pro seu canal direto, tem mais pontos de contato com ele. Exato. Ele provavelmente não vai parar de comprar no iFood, porque tem um dia que não quer sair mesmo, mas você, de repente, tem um cliente que está no iFood, mas nunca foi no seu estabelecimento. Sim. Se tiver um lugar legal, você tem que criar algumas ferramentas para poder tentar trazer a pessoa até você também. E ele vai comprar no iFood e vai comprar também no estabelecimento. Você aumentou sua receita. Sim. O que eu vejo o mercado, e aí eu vejo isso também muito no varejo acontecendo, ele acomoda com o marketplace e acomoda em reclamar do custo do marketplace. Só que o cara não se preocupa com marca, o cara não se preocupa com o calendário anual de promoções, o cara não se preocupa com nada. Não se preocupa com a usabilidade da plataforma, seja no telefone, seja a experiência no restaurante ou qualquer loja. E ele fala, nossa, esse negócio de marketplace me cobra muito. Fala, não, cara, ele só tá fazendo o que você não faz. Você pega algumas marcas, eu acabo citando muito a Oakberry de exemplo, eles estão presentes hoje em 48 países. Eu brinco, você acha que a Oakberry tá preocupada qual vai ser o app de delivery? Se vai ser o iFood, se vai ser o outro? Não. Por quê? Porque eles fazem muito bem o papel deles. E aí o marketplace não é um sócio, né? Ele é um canal de conversão só. Eles estavam com PDV lá na Fórmula 1. Exatamente, estavam com 6 pontos lá na Fórmula 1. Isso não é barato, pelo contrário, né? É muito caro. Só que eles estão fazendo o quê? Ficando cada vez menos dependente de um marketplace. E aí você, de novo, proposta de valor, e aí você tem vários pontos de contato para poder gerar isso. A estratégia ela tem que andar junta. Crescer receita, diminuir despesa. E aí, pegar empréstimo é importante, mas é que eu falo muito. Vai pegar um empréstimo, faz conta de quanto custa e do quanto vai dar de retorno. Vou dar um exemplo para você que eu faço muito isso. O pessoal pega empréstimo, às vezes, para comprar placa solar. Então, às vezes tem um restaurante, eu tenho alguns clientes, né, que já colocaram placa solar no telhado. É legal? Depende. Pode ser muito bom ou pode não ser bom. Vou dar um exemplo. Se a placa... Eu costumo fazer esse exemplo sempre contra o retorno da empresa. Então, você tem o seu restaurante, ele dá um retorno. O que é o retorno? Quanto você investiu versus o que dá de lucro, isso dá uma taxa de retorno para o negócio. Todo negócio é assim. Tá? É o famoso ROI. O ROI, exatamente. E pouca gente mede o ROI, isso é importante. Se você botou lá 10 mil reais no seu negócio, você tem que olhar o quanto ele está dando de lucro. Se eu botei 10 mil e ele dá 1.000 de lucro, ele está me dando 10% de ROI. Cara, deixa eu te cortar porque você falou... Eu não lembro, nem no varejo, até nem no G4, alguém que tenha dado essa clareza. Porque as pessoas medem ROI em cima de receita total. E receita total não é retorno. Não porque se você investiu 10 mil e você faturou 15 mil, não quer dizer que você lucrou. Não pode ser aí. É sempre no lucro. No lucro. Receita menos despesa, o que sobrou. Versus o quanto você colocou de dinheiro. É o que sobrou, é o famoso payback. Tem gente que fala, nossa, eu paguei 200 mil numa franquia e já vendi 200 mil em um ano. Tá, então você nem empatou porque você teve custo de mercadoria, custo de time. Exato. Você tem que ver ali a última linha, tá? Então vamos lá, botei 10 mil e tá me dando 1.000, é 10%. Boa. Então beleza, o que eu tenho que fazer então aqui agora? Eu vou tomar todas as ações que eu tiver para diminuir custo. Só que essas ações para diminuir custo, se eu tiver que botar dinheiro, nela, ela tem que ter um ROI maior do que o meu próprio negócio. Olha só a sacada aqui. Então é o seguinte, hoje, por exemplo, eu terceirizo... Pensar aqui alguma coisa que dá... Me fala um exemplo de terceirização comum em restaurantes. Entregador. Tem Entregador. Cooperativa, você terceiriza para ela a responsabilidade de alocar o... Perfeito. Então eu vou trocar o terceirizado por uma frota própria de entrega. Legal. Fazer essa troca aqui. Como é que eu faço para ver se ela é viável ou não? Se você está terceirizado hoje, você faz a seguinte conta. Eu estou terceirizado e meu negócio, eu botei 10 mil e ele me dá 1.000. Para eu poder fazer isso interno, eu vou ter que investir mais 10 mil. Se isso aumentar mais 1.500, ou seja, se eu vou investir 10 mil, mas vai me dar 1.500 de retorno, aí eu faço. Aí eu vou lá e internalizo. Por quê? Porque está dando um ROI maior do que o meu próprio negócio. Agora, se eu tiver que investir 10 mil e isso me acrescentar 500 só de resultado,
Então não faça. Por quê? Porque você está investindo 10 para ter 500 e o seu negócio você investiu 10 para ter 1.000. Exato. Então, essa conta aqui, toda vez que você tiver que fazer um investimento para reduzir custo ou despesa, você sempre tem que comparar o retorno desse investimento versus o retorno do seu próprio negócio. Obviamente, antes disso, você tem que calcular o retorno do negócio, né? Sim, exato. Então, o painel solar é o exemplo que eu dou. Então, eu vou botar painel solar no telhado. Às vezes as pessoas falam, não, porque é bom e tal, tem um payback de 5 anos, 4 anos. Eu falei, cara, esquece o payback disso aqui, olha para o seu negócio. Se o seu negócio tem um retorno maior, não faça. Se o seu negócio tem um retorno menor do que isso vai dar, então faça. Então, essa conta aqui, e aí a gente se posicionou como, né? Porque se você botar painel solar lá, você vai ter que, além de investir, né, fazer a manutenção, a limpeza, pode dar risco de quebrar telhado, você pode ter uma série de coisas que acontecem ali. Às vezes o lugar é aluguel. Se for alugado aí, esquece, porque na hora que você deixar o aluguel, você vai ter que tirar, vai custar muito caro. E aí a gente fez o quê? A gente fez um modelo de assinatura para o cliente não ter que gastar nada. Ele vai lá e tem uma economia de até 26% sem investir nada. Né? Então, esse modelo é um modelo que aí sim, o cliente vem aqui e fala, reduzir o custo sem ter que investir nada. Tem carência? Né? Não tem carência, a gente consegue hoje. A gente está hoje em 8 distribuidoras, né, com entrega imediata, mas estamos expandindo nos próximos 12 meses. Provavelmente a partir de janeiro de 27 a gente vai estar no Brasil inteiro, já entregando no Brasil todo. Mas a gente já entrega hoje para contas maiores, né, contas que a gente fala que tem demanda contratada. Né? Normalmente contas a partir de 20, 25 mil reais por mês, eu já consigo entregar o Brasil todo. Isso eu já faço. Só as contas menores que a gente atende contas a partir de 300 reais. Tá. Essas contas a partir de 300 reais, hoje nós estamos em 8 distribuidoras, tá? Interior de São Paulo, Minas, Goiás, DF, Mato Grosso, Tocantins e também no Pabaía, no ano que vem. Esse eu atendo contas a partir de 300 reais. E a partir de janeiro de 27 eu vou atender Brasil todo. Muito bom. Então eu consegui atender o Brasil todo, né? Pessoas, principalmente empresas, né? Sim. Então, assim, nesse modelo de redução de custo, é isso que a empresa precisa buscar. Por soluções como a da BC, né, o restaurante na média gasta entre 2 e 4 mil reais por mês com energia elétrica. E vamos lá, se você conseguir 26% de economia, é R$1.000. Se gastou 4 mil, é R$1.000 por mês de economia. Aí você volta para aquela conta lá do começo da nossa conversa. 120 mil de faturamento por ano. Então, uma decisão de 5 minutos pode representar o mesmo resultado do esforço que você teria para poder aumentar 120 mil de faturamento. Então, que assim, é um esforço muito grande, você tem que crescer a operação, mas, enfim, risco, dor de cabeça para montar time. E tal. Então, acho que esse aqui é o ponto. E o empreendedor ele tem que pensar o seguinte, tudo na vida dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Eu criei uma matrizinha de decisão para a solução de problemas. Que é o seguinte, matriz a gente chama de matriz de resultado por impacto e esforço. Então, qual é o impacto do que eu faço e o esforço que eu tenho que expendiar para aquilo? Impacto alto sempre está na cabeça, em cima. Então, toda decisão que eu tenho que fazer que dá um impacto alto em retorno, em resultado, ela tem que vir primeiro. Tipo, minha empresa quebrar ou alavancar muito. Isso. Então, o impacto é o seguinte, se eu tomo uma decisão que dá muito resultado, eu tenho que priorizar ela. Tá. Mas aí eu tenho uma segunda hipótese, que é o esforço. Porque eu posso ter uma decisão que tem um impacto alto, que dá muito resultado, mas tem muito esforço. Isso aqui vira um plano estratégico. Agora eu tenho algumas decisões que têm impacto alto e pouco esforço. Isso aqui é vitória rápida, eu tenho que agir rápido. É igual ao nosso caso. Cara, decisão de 5 minutos que vai te dar uma economia como essa, você não tem que pensar muito, cara. Faz logo e já bota esse dinheiro no bolso. Né? Então, no dia a dia, a gente tem um monte de coisa para decidir. Se a gente fizer essa matriz, onde você escreve mesmo, os problemas que eu tenho, beleza. O que se eu resolver vai mudar muito a minha vida? E o que dá muito esforço, tem que gastar muito esforço e energia para resolver, e o que tem menos esforço para resolver. E aí, então, o que dá muito resultado e pouco esforço, você faz primeiro. Tá. Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer o que dá muito resultado e muito esforço. Que exige planejamento, porque se você errar, vai ter um esforço gigantesco de jogar fora. Vai botar dinheiro fora. E também, como dá muito impacto, fazendo errado deve dar muito impacto negativo também. Exatamente. Então você tem que fazer ela ali. Depois disso vem o quê? Vem aquilo que tem pouco impacto e pouco esforço. Isso aí você vai fazer no dia a dia, quase coisa operacional. E tem aquilo que tem pouco impacto e muito esforço. Você tem que dizer não. Essa aqui é o do dia a dia que você fala assim, isso aqui eu não quero nem saber, não vou nem lidar com isso. Eu falo que tem coisas que a gente tem que procrastinar. Sim. Empurrar com a barriga. E na maioria das vezes a gente prioriza o que tem que procrastinar. Exatamente. Porque às vezes é mais legal fazer, mas o resultado... Tem coisa, amigos, tem que empurrar com a barriga mesmo. Deixa lá, vai largando, vai deixando. Por quê? Porque não dá pra fazer tudo. Exatamente. Então, acho que ter a clareza do que você vai escolher aqui muda o jogo. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, empreender é uma escolha. Então, se a gente escolher empreender, vai dar trabalho.
Não adianta você querer empreender e não ter trabalho. Essa conta não fecha. Empreender é ter trabalho. Eu falo de gente eu conheço muita gente que fala de eu quero empreender para eu ter minha liberdade geográfica, ser dono do meu tempo, cara. Esquece. Você pode empreender, mas eu acho que desse jeito dificilmente você vai ter resultado. Mas se você quer ter resultado, essa conta não vai... Normalmente, na escala de crescimento de uma pessoa, ela começa como trabalhador, né? Ou aprendiz, né? Ela começa como aprendiz, vai ser aprender, estudar, fazer faculdade, aprender. Fazer estágio, alguma coisa. Você vai para trabalhar, você vai ser trabalhador, né? Alguns vão querer ser empreendedores, né? E aí depois você pode ser investidor. Nessa última etapa aqui, você vai trabalhar muito, mas você vai trabalhar muito mais analisando e ajudando outras pessoas. Estratégico. Aí você tem um pouco mais de liberdade. Na etapa do empreendedor, amigo, você trabalha mais do que o trabalhador. Essa escadinha aqui ela é progressiva de esforço. Então, estudar, trabalhar e empreender. Isso aqui é progressivo. Você cresce no esforço. O esforço não diminui, ele aumenta. E aí, quando você está empreendendo, você tem que ter isso como mente. Você tem que se esforçar muito, mas aí qual que é o outro lance? Eu conheço muita gente que se esforça muito e não alcança resultado. Então, esforço não é garantia de resultado. Na inversa, eu não conheço ninguém que tenha resultado sem muito esforço. Então, eu só tenho talento e não faz nada. Não tem isso. Então, assim, para ter resultado tem que ter esforço. Mas se você não se esforçar de forma correta, estruturada, que nem esse esqueminha que eu trouxe aqui, sim. É um esquema de planejamento. Não adianta você correr para a direita e era para ir para a esquerda. Isso, então você tem que se esforçar de forma correta, de forma adequada, para o caminho certo, para o lado certo. Se você se esforçar assim, a chance de o resultado vir é muito maior. Eu não lembro quem foi que falou essa frase, mas que na hora soa pesado, mas eu tento levar em palestras que é o proativo burro. Não seja um proativo burro. E muitas vezes você fala, eu quero contratar o funcionário proativo. Tá, mas você tem que ter tempo para direcionar ele. Porque às vezes o líder, ele quer o funcionário proativo, achando que vai contratar, jogar ele na empresa e ele vai sair fazendo o que precisa. Ele vai sair fazendo. Agora, se é realmente o que precisa, depende do teu direcionamento para o seu cliente. E a matriz de impacto, esforço, cara, genial. Eu acho que até trazendo para energia solar, e não é publi, tá? Mas eu acho que fica muito tangível. Por exemplo, se eu contratar aqui o serviço por assinatura que a ABC oferece, é fácil. Eu entro em contato, ligo, faço ali o plano, não tem carência, tal, tá ali sob demanda praticamente. Se eu tiver que colocar placa, tem muito esforço. Orçamento, você vai ter que fazer 3 orçamentos, você vai ter que conseguir o capital para fazer o investimento. Obra, né? De repente vai ter que fazer um empréstimo para poder fazer isso. Tem obra, depois da obra você tem a manutenção. Então, assim, isso aqui, em tese, é muito mais difícil de fazer do que a escolha de economizar. E uma coisa não impede a outra, tá? Você pode, por exemplo, pegar uma energia por assinatura, né? Economizar, enquanto você desenvolve esse plano aqui estratégico de ter uma geração própria. Mas só faça esse plano estratégico se ele der um retorno maior do que o seu próprio negócio. É considerável. Deu 2% maior. Dependendo do quanto foi esses 2%, vale o esforço. Não vale o esforço. A paz que você vai ter ali... cara, foi muito bom isso. Eu acho que isso vai ajudar. E eu acho que o grande papel de vocês pensem em si na energia. A gente começa com essa provocação. É muito economia. Eu acho que o nosso mercado vive um momento onde eu recebo muitas mensagens de empreendedores reclamando que não tem lucro, que não conseguem ver dinheiro no final do mês. Então, impacta bastante, vocês sabem, mas traduzam isso para a empresa de vocês inteira. Saiam da caixinha só da energia, levem para qualquer setor. Como que vocês conseguem fazer essa conta desde time, mão de obra, até energia? Exatamente. Gestão de custos com uma visão de crescimento em receitas. Botou as duas coisas junto, vai sobrar o quê? Lucro líquido no bolso. E é isso aí, para você poder crescer, para você poder, né, ter uma vida melhor. Acho que essa aqui é a conta que eu quis trazer para vocês, poder mostrar um pouquinho isso aí. É o que eu venho fazendo há 15 anos, né? Então eu já vou deixar aqui, quem quiser seguir também no Instagram, claro, vai né? ficar aí. É alessandrob.cunha. Tenho compartilhado um pouco, né, sobre a visão de negócios, de crescimento. Falo muito também sobre minha fé, né? Eu tenho uma fé cristã. Sim. Como é que conecta fé e trabalho? Acho que são duas coisas que são importantíssimas. Para mim, as coisas não andam separadas, né? A gente tem, inclusive, né, alguns projetos de apoio que a gente dá, né, no Brasil e fora do Brasil, né, para pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Eu acho que Deus tem abençoado, né, Deus abençoa a nós, né, inclusive quando eu vejo realidades de outros países que não o Brasil, eu vejo o quanto, mesmo a gente passando por dificuldades e tendo problemas, o quanto a gente é abençoado por Sim. Deus mesmo, e eu tenho tentado até pelo Instagram compartilhar um pouco, né, e compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido, né, e um pouco daquilo que eu acho que também é propósito, né, para minha vida. Não, cara, é muito legal te acompanhar. Eu acho que tem tanto a parte da fé, da família, e aí você consegue trazer
o Ale que ensina e você consegue trazer o Ale que aprende, que eu acho que também as pessoas precisam entender isso, né? Tipo, aprendizado não é, eu cheguei em tal faturamento, eu não preciso aprender. Eu tava vindo pro estúdio e vendo um corte que você soltou com o Gustavo, o que fala, o personal styler quase, né? E ele falando do perfume e tal, 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 e você questionando, cara, qual que é a melhor ocasião? Você, com o faturamento que tem, você poderia simplesmente falar, olha, não, eu tô aqui, eu que cheguei até aqui, então eu sei qual que é o caminho, eu não preciso perguntar nada pra ninguém. E o que eu vejo é o contrário. Tem uma hora que você tá no palco, mas tem uma hora que você tá sentado lá na frente do Alfredo, lá, esperando ele dar algum insight. E isso é muito importante, né? Você sempre se mantém em movimento. Nós somos sempre eternos aprendizes. Assim, acho que quem acha que aprendeu tudo engana a si mesmo. Né? A gente tem a evolução, né? A nossa evolução como profissional, como pessoas, ela depende de convivência, né? De abertura, estar aberto a poder conversar com outras pessoas, a entender que todo mundo tem algo a oferecer e, obviamente, também filtrar aquilo que faz sentido para você e aquilo que não faz. Porque todo mundo tem algo a oferecer, mas não necessariamente tudo aquilo faz sentido pra gente. Então a gente também tem que fazer essa compatibilização. E aí, obviamente, se todo mundo tem algo a oferecer, você também tem algo a oferecer. E eu acho que aí todo mundo tem. Poxa, mas eu não estudei e tal. Né? Eu tenho alguns exemplos na minha vida. Né? Meu pai é um grande herói para mim, né? E ele é um cara que é empreendedor, que sempre empreendeu. E nós tivemos várias experiências juntos, né? E também separados. E eu vejo, cara, que ele é um cara que me ensinou muito pelo exemplo, pelo que ele fez. E não só pelo que ele falou. E eu tenho um outro exemplo para mim que é meu sogro. Meu sogro é um cara que não teve, né, estudo, né, assim, não concluiu a escola, né, não fez faculdade, nada disso, mas é um empreendedor gigante, um cara monstro, assim, fez um patrimônio gigante, um cara que, né, é empreendedor por natureza, que faz obras de engenharia complexas. Ele faz obras de engenharia complexas, cara, ele não é engenheiro. Entendeu? Senta com o engenheiro e tal, mas por quê? Porque ele sempre buscou as pessoas que sabiam para poder aprender e ele sempre compartilhou o que ele aprendeu no processo. Eu acho que essa troca é importante. Por isso também, inclusive, que eu agradeço o convite de poder estar aqui também falando um pouquinho do que eu aprendi e tenho certeza também que saio daqui com muito aprendizado, né, daquilo que a gente bateu de papo aqui. Imagina, com certeza. Estou com uma mentoria aqui. Foi muito legal isso que você falou sobre, por exemplo, o seu sogro ter buscado de outras formas. Porque às vezes as pessoas se prendem que todo mundo tem que estudar do mesmo jeito. Cara, eu acho que tem algumas coisas que são muito legais, só que o Alfredo, inclusive, fala isso. Porra, eu não sou o cara bom de livro. Só que quando eu sento numa mesa para conversar com alguém, eu aprendo muito mais do que o tempo que eu fico no livro, porque para mim, nesse momento de vida, o livro não funciona. Às vezes você vai aprender numa palestra, às vezes você vai aprender com um podcast. Então, qual que é o lugar de potência do seu aprendizado para você potencializar aquilo? Tem alguns casos que falam, cara, você vai ter que ler esse livro. Aí vem do esforço, da disciplina, de entender que empreender faz você sofrer um pouquinho também. Mas entende o que te dá prazer, o que é legal, é assistir um podcast? Pô, então vai lá, assiste o podcast, busca. Hoje, a gente vive um momento, Ale, que eu falo que a palavra não sei e não tenho como saber, né? Quando a gente fala, reverbera isso, cara, de certa forma não bate. Tem que ser eu não quero, não é minha prioridade no momento. Ou não sei ainda. Ou não sei ainda. Um exemplo é, eu não sei cozinhar, mas porque eu não quero, porque eu não sou um cara que curte cozinhar. Se eu quisesse, se eu precisasse cozinhar, eu abriria o YouTube, cara, eu saberia fazer pelo menos uns pratos da semana ali. Então, busquem como que vocês querem aprender e coloquem isso na lista de prioridade. Acho que é super importante, né? Eu vou dar uma dica como fazer isso. Boa, animal. Uma dica aí. A gente está no momento agora onde eu estou avaliando novos negócios. Tá? E eu juntei minha equipe, fiz uma mentoria com minha equipe sobre a avaliação de novos negócios. Tá? E eu acho que tem uma esteira. Tá? Você vai montar o seu negócio, vou montar um restaurante, qualquer coisa. Então você vai começar, a primeira etapa é uma etapa de estudo. Como é que faz esse estudo? Você faz estudo por pesquisa. Legal. Você vai pesquisar. Dados mesmo. Pode ser livro, pode ser Google, pode ser ChatGPT. Aí você vai, depois da pesquisa, você vai fazer o quê? Você vai fazer comparações, referências. Então, quais são as pessoas que já fazem, como elas fizeram, aí você vai estudar a história delas, você vai pegar podcasts dessas pessoas, dessas empresas, que são referências dentro daquilo que você quer fazer. Depois você vai estudar o modelo de negócio mesmo. Então, assim, como é que funciona para fazer o produto, quanto custa o produto, onde eu compro e tal. Então, você tem uma etapa de estudo. Depois do estudo, você vai para a etapa de entrevistas. Convida as pessoas que já fizeram, ou que estão no setor, ou que saíram do setor, para perguntar para elas quais foram as experiências que elas tiveram. Onde elas acertaram, onde elas erraram, quais foram os pontos relevantes da curva de aprendizado. Mas eu não tenho acesso a essas pessoas para entrevista. Acesso a gente cava. Acesso não vem do nada. Você tem que buscar.
Você pode buscar de forma ativa, procura na mídia social, procura eventos que essa pessoa, né, e tenta achar de forma legítima, de forma fair. Fala, cara, que eu acho que é o mais importante. Tem que ser transparente. Tô querendo montar um negócio, preciso aprender e queria fazer uma entrevista com você para entender como é que funciona. Né? Às vezes pode ser uma pessoa que está contratando. E o empreendedor respeita muito isso, né? Exato. Então, acho que aí você vai para a etapa de entrevistas. Depois que você foi para a etapa de entrevistas, você vai para a etapa de análise. Você pega tudo que você estudou, tudo que você fez de entrevistas e você vai analisar aquela situação como um todo. E aí depois você entra na etapa de planejamento. Que é pegar todo isso daqui e falar, não, beleza, agora eu vou montar tudo que eu falei aqui. Agora eu vou montar o meu. Exatamente. Aí você faz proposta de valor, mercado potencial, que eu consigo atingir desse mercado, propósito, missão, visão, valores, SWOT, painel de metas, orçamento. E aí você vai botar o negócio para acontecer. Então, esse aqui é um método que funciona. Cara, eu não sei se isso sempre foi seu, se você estudou, mas você tem uma facilidade de trazer métodos de forma tangíveis muito boa, cara. Você trouxe vários durante o nosso papo aqui. Eu ia falar durante a aula. É uma aula mesmo e ficou muito fácil. Eu acho que a galera que está assistindo vai conseguir pegar do começo ao fim do raciocínio quase que um passo a passo de algo que, quando a gente fala, é complexo, né? São temas complexos. Puta, parabéns pela a oratória, mas não só a oratória, porque falar bem é uma coisa, mas conseguir tangibilizar coisas complexas em passos simples, putz, ficou muito bom, todos os métodos que você trouxe. E só uma provocação, o que eu percebo muito, né? Eu tô há 4 anos no mercado do delivery. E aí as pessoas acham que sabe de tudo. Então vem alguém fala sobre CAC, LTV, que quando a gente começou a falar um pouquinho disso, ainda era pouco falado no mercado. Aí hoje a pessoa fala, poxa, mas eu já sei o que é isso. E a minha grande provocação é, o quanto vocês estão fazendo o que vocês já sabem? Porque às vezes a cabeça bloqueia, porque você vê, olha, foi alguém lá e tocou. Embora você tenha trazido várias coisas que a gente nunca falou aqui, mas alguém já falou, mas eu já sei disso. E o que disso você aplicou no seu negócio? Porque se você já sabe, você sabe que é importante, você entendeu como fazer, você não faz, a gente tem outro problema. Que quando você não sabe que você não sabe, ainda você tem a colher de chá. Fala, cara, eu não sabia. Agora você sabe que é importante, escutou, estudou, aprendeu e não executou. Então, às vezes, o problema não está do outro lado do conteúdo, e sim de quem está assistindo. Então, faz essa reflexão, porque eu vejo muita gente que faz o que você falou. Acha que sabe de tudo e aí não abre a cabeça para ter espaço para mais nada. E fica... Aí tem um outro método que eu gosto também, que é o científico. Boa. Quando você sabe de alguma coisa, então assim, você idealiza saber. Aí você vai lá e testa, regaça as mangas, velho. Regaça as mangas, bota na prática. Aí você vai testar, vai medir. Vai ter números. Vai medir se é bom ou se não é. Você vai melhorar e depois você vai escalar. Quem faz isso, cresce. Quem não faz isso, fica só na frustração. Legal. Então, se não arregaçar as mangas e botar na prática, cara, esquece. É quase que o MVP ali, né? É isso aí. Faz, testa pequeno, colhe o resultado e aí vê se a ideia morre ou... Pega isso aqui pra tudo. Então, eu sei o que é CAC. Tá bom, mediu? Tem que medir. Aí você vai medir o CAC, você vai ver que você tem lá 3 ou 4 canais de venda. Você vai ver o CAC por canal de venda. Aí depois que você mediu, pô, já medi. Tá bom, o que você vai fazer com isso? Não, escolhe os canais que tem menor CAC e maior LTV e começa a investir neles. Sim. Aí você saiu do conhecimento e entrou na prática para chegar onde? No resultado. Que aí o resultado vai direcionar o restante. Exatamente. E aí todo teste que vocês forem fazer tem que ir sempre medindo, independente se é o CAC, qualquer métrica. Porque não adianta você medir, passar um ano, você mexer na operação inteira e você não... Testa, melhora sempre. E vai escalando o que for melhor. Não escala o que você testou. Escala o que for melhor depois do teste. Animal. Esse é o ponto. Muito e aí bom. aqui, assim, cara, eu tô falando do que eu vivo. Sim. Né? Então não é uma aula de, aprendi isso, não. Isso aqui eu aprendi fazendo, né? A galera vai te acompanhar no Instagram e vai ver. É um pouco do que a gente faz lá. Muito bom. Ale, caminhando para o final, queria que você só contextualizasse mais. Quem quiser chegar até o seu Instagram, você já trouxe, eu acho que é super válido. Quem empreende, independente do setor, quem empreende, te seguir, vai conseguir pegar vários insights legais, fora a parte de família, de fé, de lifestyle que você traz, que também é bem legal acompanhar. Mas quem quiser, não, tá bom. Ele já me trouxe muito conhecimento, agora eu quero entender o que eu tenho de oportunidade para aumento de lucro. Quem quiser chegar na BC Energia também, como que funciona? É via site, é atendimento, consultor, como que funciona? Legal, vamos lá. Primeiro, quem aderir ao meu Instagram vai receber uma mensagem automática sendo convidado para conhecer a BC Energia. Né? Isso já tem lá uma automação que já faz isso. A gente tem um Instagram da BC Energia, né? Grupo BC Energia. Temos também um site, né, que é grupobcenergia.com.br. Quando você vai lá, você vai ter tanto no Instagram quanto no site, né, o link do WhatsApp,
que é um dos nossos consultores, vai entrar em contato com você de forma direta, né? O nosso produto, como eu falei, ele é um produto que atende contas a partir de R$300 por mês, né? A gente está, né, no interior de São Paulo, Goiás, Minas, DF, Mato Grosso, Tocantins e começando na Bahia no ano que vem. Isso a gente já tem um atendimento imediato. Contas a partir de R$20.000 por mês a gente atende o Brasil todo. Então, qualquer lugar que você tiver, a gente consegue atender. E a partir de 2027, nós vamos atender o Brasil todo, qualquer tamanho de conta. Então, eu sei que está um pouquinho longe, mas passa rápido. Um ano vai ser rapidinho, vai passar. Então, você pode seguir a ABC, pode me seguir, que a gente vai estar lá, né, sempre em contato, né, trazendo conteúdo, mas também você pode ir lá entrar em contato conosco por essas redes sociais e pelo site, que a gente vai conseguir também deixar você ou na fila de espera, para assim que a gente puder atender, se a gente não puder atender de imediato, né, a gente deixa lá já e assim que possível a gente atende. E enfim, quem também estiver assistindo aí e quiser depois, né, eu comecei agora um movimento, né, de participar também de eventos, né, e palestras, levando um pouco desse conteúdo de empreendedorismo, né, e falando também um pouquinho das nossas soluções. Estou à disposição também. Animal. Ale, obrigado. Eu tô bem feliz com o nível de conteúdo que foi entregue aqui para você. A galera tá até gostando, que eu tô um pouco sem voz. Falou, pô, o Rafinha falou menos sobre o Mais Espaço, convidado a entregar tanto conteúdo. Mas, cara, eu acho que eu tinha certeza ali, né? O Alfredo, então a galera de casa que me acompanha há mais tempo já sabe bem de cor quem que é o Alfredo, conectou a gente, olhei ali, cara, o Alfredo falou, você comentou também, pô, cara, eu acho que é um cara legal pra fazer qualquer tipo de parceria. Quando eu olhei ali seu perfil e a gente bateu o primeiro papo, falei, não, cara, não é parceria de simplesmente só colocar uma marca, acho que a gente pode ir pra lá pro podcast e bater um papo, porque o que ele tem pra entregar de valor, cara, é muito forte. Então, agradeço muito sua agenda. A gente falou no começo, mas repetindo, né? Sua agenda tá insana em São Paulo. Você participando de vários eventos. Brinca aí que a onipresença, cada hora você tá num lugar, fala, como que esse cara consegue? E conseguir um espaço para vir entregar tanto conteúdo para um mercado que precisa. O delivery é um mercado muito fomentado por necessidade, né? Pouco alguém que quer diversificar a receita, vai investir no delivery. Na maioria das vezes é o cara que perdeu o emprego, é o cara que tem uma dívida mais alta do que ele consegue ou conseguiria pagar, e esse cara resolve empreender para tentar dar certo na vida. E trazer esse tipo de conteúdo com esse nível de maturidade, acho que vai ajudar muita gente. Então, te agradeço bastante. Eu agradeço o convite, né? A oportunidade sempre é bom falar, né, de empreendedorismo, de negócios e também trazer conteúdo para quem é empreendedor, né? Eu admiro, né? Todo mundo que estiver assistindo a gente que é empreendedor, parabéns. Essa não é uma decisão fácil, tem que ter coragem para poder fazer, mas além de coragem, né? Saiba que você também está nessa empreitada com outros empreendedores. Então, assim, gere referências, traga referências para o seu negócio, não se acomode, saiba que é difícil e por isso nós temos que estar sempre estudando e tentando melhorar, né? Então, e tem muita gente bacana aí para você poder acompanhar, né, e ter referências, né? A agenda tem mais 2 podcasts hoje, né? Hoje tem mais 2 e tem mais 2 reuniões de negócio também. Então, assim, a agenda tá longa, volta hoje pra Goiânia? Mas é sempre muito bom poder falar. Volta hoje para Goiânia no final do dia ainda. E você estava numa reunião antes de vir para cá, né? Tava com um cliente antes. É isso, empreender é fazer o que os outros não estão dispostos a fazer, também tem essa parte. Exatamente. Obrigado, valeu, Ale. E você que acompanhou até o final do nosso episódio, tenho certeza que tá com a cabeça fervendo. Esse é um daqueles episódios que eu sempre falo que você vai precisar reassistir umas 3, 4 vezes para explorar aí bem o conteúdo que o Ale trouxe, que foi um baita conteúdo. E se você pensou, nossa, esse tema, pô, Rafinha, esse tema aí foi meio pesado. Saiu um dado recentemente que menos de 10%, acho que deve estar até em menos de 5% já esse valor, das pessoas no Brasil ganham mais de R$10.000. E eu tenho certeza que seu sonho é ganhar muito mais que isso. Só que você precisa ter clareza que você vai ter que trabalhar e se esforçar mais do que 95% da população. Então, toma isso como provocação para servir como uma motivação ali de você falar, eu sei por que eu estou me esforçando tanto, porque eu estou indo atrás desse tipo de conhecimento, porque você não quer ficar na média dos 95% e sim acima dos 5%. Tamo junto, até o próximo, valeu a todos os patrocinadores que fazem esse projeto acontecer e bora vender!